A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, você amigo, querido ouvinte. Hoje, para mais um episódio do ImpactaCast, onde vamos falar de algo que é uma palavra tão pequena, mas algo tão importante, que é por meio dela, sim, que nós alcançamos o milagre, o favor de Deus. A fé em ação é o assunto do ImpactaCast de hoje. Bom dia, Moisés, paz, Senhor. Bom dia. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Vamos falar desse assunto tão caro, tão importante para a fé cristã, que é a fé. É como o próprio escritor aos Hebreus vai dizer, sem ela é impossível agradar a Deus. É isso aí. Fala, Samuel. Bom dia, paz, Senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia, Moisés, bom dia a todos, Raquel, todos os nossos ouvintes. Com muita alegria esse domingo, com certeza, esse tema muito relevante. Precisamos falar sobre isso, viver isso, e você vai aprender conosco aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos guiar até o fim dessa programação. Tenho certeza que você será edificado. Bênção. Amém. Então vamos orar, você que está nos acompanhando aí pela rwpalma.com, pela rádio, né? Ou pelo Facebook, pelo YouTube. Nós te convidamos agora, então, a colocar essa fé em ação, para que Deus nos abençoe neste momento, nesta oportunidade, de mais um programa, de mais um momento de poder falar da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, te damos graça, te louvamos, gratos somos por este momento oportuno, Senhor, pela qual estamos aqui, a falar desta palavra tão importante, deste ato de fé, Senhor, pela qual nós temos que ter, colocá-la em ação, na prática, e alcançar o favor do Senhor, alcançar a mão potente do Senhor, milagres, sinais e maravilhas. Nós cremos pela fé, Senhor, que é o tempo de nós vivermos, é o tempo da igreja se levantar e colocar, sim, a fé que o Senhor nos deu para sermos reinantes, para sermos filhos de fato chamados para manifestar a tua glória nesses últimos dias. Nos abençoa, abençoa a nossa audiência, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém e amém. No Impactar Vidas, informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Então temos um tema tão caro aqui para a vida cristã, a fé. A gente tem muitos conceitos às vezes equivocados com relação à fé. Muitos vem até daquela questão dos jogos de azar, né? Eu vou fazer uma fé ali, vou torcer, né? Praticamente isso. A fé em Cristo é algo muito mais profundo, é algo muito mais poderoso, né? O próprio texto vai dizer, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Algumas pessoas falam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mas não é isso que o texto diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? O ouvir é ativado justamente pela palavra. A palavra, pelo poder do Espírito, ela tem uma função ativa em calibrar esse ouvido do ser humano para ele entender a mensagem do Evangelho. E aí sim a gente produz a fé. Então a fé em Cristo é algo que não é mérito da gente, é algo que nós não temos mérito nisso, nós não somos melhores do que os outros porque temos a fé em Jesus. Ela é produzida pelo próprio Deus, ela é produzida pelo próprio Espírito para que nós acreditemos nele. Então, Jesus, ele, geralmente no seu ministério, ele acaba recriminando muito a falta de fé dos seus seguidores, que diziam amá-lo, que diziam segui-lo, que diziam acreditar naquilo que ele poderia fazer, que diziam verdadeiramente crer que Jesus era o Messias, mas diante de uma dificuldade, essa fé é colocada em xeque. A fé em Cristo, a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé que é produzida pelo Espírito, ela não é assim. Ela realmente crê em Jesus. Ela pode ter uns momentos de baixa, uns momentos de tristeza, de angústia, mas ela se mantém firme na esperança de que Cristo tem todo o controle sobre a situação. Lá em Mateus 17 tem um episódio bastante curioso, que Jesus recrimina mais uma vez a falta de fé da sua audiência. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. É claro que esse texto tem que ser visto com muito cuidado. Se a gente olha esse texto isolado, a gente cria doutrinas extremamente absurdas. Nada será impossível para vocês. Então, se eu tiver a fé mesmo gigantesca, eu vou mandar um negócio aqui e vai acontecer? Claro que não é bem assim. A gente tem que entender que esse texto tem um contexto, ele tem todo um cenário ali, e a gente precisa ter esse cuidado de entender que existe sempre o crivo da vontade de Deus quando nós pedimos algo. E isso outros textos das Escrituras também trabalham isso muito bem,
que tudo passa pelo crivo de Deus. Eu não posso decretar nada se Deus não estiver de acordo com isso. Se ele estiver de acordo, eu não vejo um problema de decretar. Então, obviamente, isso não é um problema. Agora, o crivo da vontade de Deus é muito importante. A gente entender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. A gente entender que, verdadeiramente, Deus, ele é soberano sobre cada um de nós. Então, quando o texto diz que a fé é pequena, está recriminando a audiência, porque realmente não acreditava em Jesus muitas vezes, olhava com incredulidade aquilo que ele estava fazendo. Há uma desconfiança por parte da audiência. A gente tem que entender que às vezes Jesus cura alguém e o pessoal fica meio assim, mas será mesmo? Será que isso é verdade? Será que esse homem aí... A gente vê muito em Nazaré, quando Jesus está lá na Galileia pregando, mas não é esse que é o filho lá do carpinteiro aqui que estava com a gente, os irmãos e as irmãs dele não estão aqui com a gente. Então, desconfiança, né? Essa é a falta de fé, esse olhar com desconfiança. Jesus fala, olha, se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda, analisando geograficamente naquele contexto, ele era semente conhecido naquele contexto como a menor semente, né? Então o texto está trabalhando com aquele elemento cultural, trabalhando com a menor de todas, né? Então se a fé for bem pequenininha, você vai dizer que esse monte vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, no sentido de que a fé do cristão é realmente alinhada com a vontade de Deus, acontecem coisas extraordinárias, né? Que dá esse exemplo do monte, né? Coisas incríveis podem acontecer, né? Coisas extraordinárias, não existe essa impossibilidade. Mas sempre tendo esse cuidado que eu falei para vocês, de que a fé é algo importante, ela vai ser provada em muitos momentos, né? Deus, ele prova a nossa fé. A gente crê em Deus e às vezes as circunstâncias saem do ponto, elas saem do controle, mas a fé em Deus tem que ser contínua, sempre crendo que Ele é o Deus Salvador e que Ele tem tudo no seu controle, né? A falta de fé é muitas vezes caracterizada por ações. A gente vê isso na Bíblia. O Abraão, ele vai lá, ele começa a temer, né, que Deus pode não atender ele e dá o jeito dele, e aí acontece uma desgraça na história por conta disso. Em vários momentos na Bíblia, vários personagens começam a duvidar de Deus e começam a dar o jeitinho deles. Não, confie em Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Confie nele, que Ele certamente não nos deixará desapontados. Amém. Samuel? É importante, sempre quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a fé e a fé que todos têm. Eu realmente faço as minhas palavras do Moisés sobre relação quando o homem precisa de alguma coisa, ele tem essa fé comum, né? Essa fé que muitas pessoas estão procurando ter algum resultado, ter algum objetivo de uma discordância realmente daquilo que vive, quer ser melhor, quer ter algo mais objetivo para a sua vida. Então ela tem essa fé de levantar de manhã, lutar, ter essa conduta de uma fé comum. Mas a fé que realmente nós estamos falando é a fé espiritual, é uma fé que vem de Deus, que agrada a Deus. E quando nós temos uma fé que agrada a Deus, realmente nós temos que ter uma vida de comunhão com Ele. Realmente, quando nós queremos ter essa fé para não só impressionar, porque Deus não vai ser impressionado com isso, mas realmente Deus se agrada quando vê aquela fé que é sobrenatural. Para isso, nós precisamos ter comunhão. Realmente, esse é o fato de muitas vezes pessoas não ter. Essa é a chave. Muitas vezes pessoas ficam... Eu fico até pensando, Moisés e Marcelo, realmente isso é importante, muito importante. Porque quando nós falamos em Deus, cremos em Deus, não é uma fé comum, é uma fé espiritual, porque nós conhecemos as Escrituras e dela nos dá poder, dá-nos fé, esperança, quando nós ouvimos a sua voz. Quando nós entendemos através das Escrituras que somente através de Deus nós alcançamos vitória. Mas quem não tem essa comunhão, quem não tem essa vida com Deus, precisa ter um contato realmente como? Eu vou te dar a receita. Esta é a vontade de Deus, que nós possamos orar, jejuar, buscar a sua presença. Aí nós vamos ter esse contato com Deus. Essa coisa de dizer assim, Senhor, tu não está vendo? Deus não, Deus está vendo. Mas chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Como nós podemos chegar a Deus? Com esta fé em ação. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós confiamos nele, nós colocamos esta fé pequena, que se torna grande agora, nesta ação que é depender de Deus Todo-Poderoso. Aí que tem a diferença, Marcelo e Moisés, que nós estamos falando sempre em todos os domingos, ou nos lugares onde a gente vai, a gente sempre fala para os irmãos, nós temos esta vontade que todos possam conhecer a Cristo,
para se tornar agora filhos e não criatura. Porque quando temos esta natureza de filhos, através de Jesus Cristo, conhecer e confessar Ele como único, suficiente Salvador, nós temos esta comunhão e esta fé tem ação para nós enfrentar os dia a dia da nossa vida, para nós termos sucesso e termos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, segundo a vontade de Cristo, porque conhecemos a Ele e temos a comunhão com Ele, nós vamos saber cada passo, a cada ação de nós agirmos aqui na Terra, com a certeza daquilo que Deus pode fazer através da sua vontade. Isso é a chave, não é o nosso desejo, mas agora, segundo a vontade de Deus, nós alcançamos infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém, graças a Deus. Essa palavrinha, né, que a gente fala fé, é algo, e não só fé. Eu acho que tantas coisas assim que a gente for ver na Bíblia Sagrada, que às vezes não é palpável, para as pessoas é um pouco difícil de acreditar, né? E a gente, por vivência, e se puder dar um conselho para você que é nosso ouvinte, todas essas coisas você só vai conseguir acreditar, crer, né? Até mesmo em milagres, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, vocês já falaram sobre o tema de milagres? Eu não acredito, será que isso acontece mesmo? De fato acontece, porque a Bíblia nos falou e porque sim, cada um de nós teve já suas experiências com Deus e sabe que é real e acontece. Só que coisas assim como essa, como eu já falei, que não são palpáveis, nós só conseguimos crer e acreditar se de fato nós nos aproximamos do Pai, né? Se nós buscamos Ele. E como Samuel acabou de falar, tudo isso se dá por quê? Por meio da palavra de Deus, que é alimento para nós, por meio do jejum, da busca da santificação, desse caminho que nós temos trilhando, porque o próprio Cristo vai dizer na sua palavra que sem santidade ninguém verá Deus. Mas não é o fato de nós sermos santos assim, ó, pessoas sem pecado, sem erros nenhum. Não, a Bíblia enfatiza esse processo de santificação, essa busca pela santificação. E deixando, como disse o apóstolo Paulo, né, aquilo que ficou para trás, as coisas velhas que passaram, né, deixo tudo aquilo para trás e prossigo para o alvo. Então essa é uma caminhada de constância, pela qual você só vai conseguir crer, acreditar, se você de fato tiver uma vivência com Ele. Então nós aqui no Impactar Vidas não te chamamos para uma religião ou para um credo doutrinário. Nós te chamamos aqui para conhecer a Cristo Jesus. Nós te chamamos aqui para conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente é tão aberto, né, a falar aqui para a comunidade da Quarta Colônia, onde a gente tem tantos credos religiosos, onde a gente já passou por muitos lugares pessoalmente. Não só a nossa voz chegou, mas já passamos em ações evangelísticas, entregando folheto, conversando com as pessoas. Por quê? Porque a gente não chama pessoas para um credo, para uma placa de igreja, para uma denominação. Nós chamamos para a crença em Jesus Cristo, para que assim como nós cremos, você creia e seja salvo, e alcance os milagres, tenha suas experiências por meio da fé, a fé colocada em ação. Então grave isso, Jesus te chama hoje, para quê? Para colocar sua fé em ação, e é necessário primeiramente usar a fé para quê? Porque sem fé você não vai acreditar em Cristo. Se você não acreditar em Cristo Jesus, logo você não adentra o caminho da salvação. Então creia em Jesus Cristo, não só tu, mas a tua casa, e com certeza você será salvo. Eu quero mandar um grande abraço aqui para a irmã Margarete, para o Eliakim, né, que estão na audiência aqui, já mandou a mensagem, né, um grande abraço, estão sempre nos acompanhando aí pelas ondas do rádio. Também a Ronise, né, e toda a sua família ali da cidade de Casca, se eu não me engano, né, que estão ali localizados, foram transferidos aí, se transferiram para essa cidade, e eu espero que vocês sejam bênção aí, Ronise, onde quer que vocês estejam, você, o Cristiano, né, o Dudu, né, seja uma bênção toda a tua família nesse lugar, né, porque a gente tem que ser assim, como se fosse uma luz, uma lâmpada, né, aonde a gente chega, a lâmpada, onde ela chega pode estar escuro, mas ela ilumina, e a nossa missão é essa como cristãos, iluminar onde quer que nós colocar a planta nos pés, fazer-se luz, porque Cristo é luz e nós logo somos a imagem e a semelhança deles, co-herdeiro com Cristo, e viemos ao mundo sim, como uma missão, né, Moisés? Iluminar, anunciar essa palavra, somos privilegiados de anunciar essa palavra a você. É sempre um grande privilégio, né, falar da palavra de Deus. Pra gente acaba caindo no senso comum, por conta da facilidade que a gente tem acesso ao texto bíblico, mas tudo isso é um grande privilégio. A gente tem que se sentir verdadeiramente privilegiados. Então, mais um texto aqui abordando da questão da fé. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Então é um texto também bem interessante. A gente viu o caso paralítico, que todo esse texto ele gera um debate ali entre a audiência que está ouvindo Jesus, porque ele vai perdoar os pecados do paralítico, e aí vai gerar um debate ali, mas ele pode perdoar os pecados, né? E aí depois ele cura o paralítico, né? Então é interessante, né, o processo de cura que Jesus faz aqui. Ele traz uma cura espiritual, ele cura a alma do paralítico, ele cura toda essa mácula do pecado e traz verdadeiramente esse perdão dos pecados para o paralítico, para após isso trazer a cura do dano físico que esse paralítico tinha. E ele entra na questão da fé, porque ele viu a fé daquelas pessoas, a fé daquela audiência, a fé dos amigos principalmente, né, que trouxeram ele, e como eles têm todo um esforço para chegar até lá, tem toda uma dinâmica, uma logística muito complicada para trazer esse paralítico, né? É interessante, né, que Jesus está pregando, aí do nada desce um cara do teto, aí Jesus continua pregando, aí para conversar com o guerreiro lá que desceu do teto. Então é tudo muito dinâmico no Evangelho de Jesus, e ele verdadeiramente vai e cura, perdoa os pecados desse paralítico. A gente mostra como é que a fé é algo que não fica só restrito em ideias. A fé ela é materializada através de ações. Então, se aquele paralítico ficasse do lado de fora falando: eu estou crendo em Deus, vamos lá, vamos crer aqui. E não, eles tomaram uma postura mais enérgica. Eles subiram lá, fizeram um negócio que à vista daquelas pessoas era uma coisa de maluco, né? Os caras subiram na casa do outro lá e descer o homem paralítico. Imagina a logística, a dificuldade, né? Pra descer esse cara lá de cima, esse cara cai lá de cima. Piora a situação mais ainda. Mas o pessoal teve uma fé bem grande em Jesus, acreditava realmente que Jesus Cristo tinha esse poder, e verdadeiramente eles conseguem trazer esse homem para ele. Então a fé ela não fica só no campo das ideias, a fé ela é materializada através de ações. Então eu digo que eu creio em Jesus, eu digo que eu amo Jesus, eu digo que eu acredito, mas eu não faço nada. É extremamente suspeito essa crença que eu tenho em Deus. Eu preciso materializar isso através de ações. É por isso que o Tiago também fala lá que a fé sem obras ela é morta, né? Eu digo que eu amo Jesus, que eu acredito em Deus, que eu amo meu próximo, mas e aí? Tudo bem, mas é legal isso aí, mas onde é que isso vai para a prática? É claro que isso não justifica ninguém. Obras não justificam ninguém para a salvação. No entanto, a fé ela materializa-se através dessas obras. E isso é importante para que possamos agradar o nosso Deus. Isso sabe que me faz eu pensar, realmente existe sempre, como falou o Moisés, uma logística, né? Então eu vejo como esse episódio de ação daquelas pessoas que trouxeram aquela pessoa para receber aquele milagre, sempre teve Deus uma missão para trazer o homem o conhecimento de que ele precisa ser resgatado, precisa ser reconciliado com Deus. E todas as formas que Deus criou, e até hoje cria, para termos acesso às pessoas e a oportunidade das pessoas reconhecer a Ele, Deus usa coisas que muitas vezes são difíceis de fazer. Realmente, quando nós tivemos um pequeno testemunho aqui, um desejo incansável de fazer a obra do Senhor, o projeto Impactar Vidas começou com um sonho, com um projeto, com um desejo, com uma vontade de fazer algo para Deus, para engrandecer o nome do Senhor, e através do coração queimando em chamas, o nosso coração, o grupo, o Marcelo reuniu nós para nós termos um contato com Deus realmente com um propósito, tivemos essa missão, e realmente Deus teve esse desejo, creio eu, de instrumentalizar nós, e teve um esforço, teve alguma coisa que nós tivemos que negar a nossa própria vida para termos acesso a essas coisas, informações, a trazer às pessoas o conhecimento de Deus. E isso nos traz a esperança de que muitas pessoas que hoje estão vivendo precisam ter essa quebrada de vida comum, ter esta dinâmica como esses homens tiveram, de levar a Cristo às dificuldades. E por mais que você pode até mesmo pensar aonde você estiver, que precisa o meu pai, a minha mãe, meu tio também reconhecer a Cristo, você pode mandar esse link, você pode mandar o Projeto Impactar no domingo do meio-dia, você pode colocar nas redes sociais, tem o Projeto Impactar trazendo sempre palavra, novidade, do que realmente nós queremos, que você venha conhecer a Cristo. Essa é a nossa dinâmica, nós somos o teu amigo, nós somos pessoas que têm o desejo de mostrar a Jesus
né, as tuas dificuldades. Então, você ligando, você compartilhando, você ajudando, nós estamos levando aos pés de Cristo. Por quê? Porque quando nós recebemos esse desejo de fazer que essas pessoas sejam curadas, nós conhecemos um plano divino de Deus, que é a missão dele, de trazer os excluídos, os que têm depressão, os que são perdidos para Cristo. Então eu te convido, a nossa fé que temos em Cristo Jesus é na ação de que você possa aceitá-lo, ele como único suficiente Salvador, e como esse homem com pouca fé, por mais sendo levado por pessoas que nem nós estamos levando a Cristo a você, você pode até mesmo ficar desanimado, triste, até mesmo sem ânimo de nada. E o próprio Jesus fala hoje com você, dizendo: filho ou filha, tenha bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Se você tem fé e ação em Cristo Jesus, você vai ter esta esperança da vida eterna, a qual nós estamos falando. Nós temos fé em Cristo, nós estamos levando Cristo a você, e você está agora, nesse exato momento, com Cristo junto com você, neste momento. E Jesus está dizendo para você: creia, tenha bom ânimo, você vai vencer, os teus pecados estão perdoados. Por mais que esteja difícil para você, os teus pecados, para muitos dizem assim, isso não tem mais perdão, mas para Cristo, ele pode trazer a reconciliação junto ao Pai e perdoar os teus pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho essa passagem também, algo que eu fico a refletir, e já quero deixar uma pergunta para você que é nosso ouvinte, né? Fico a pensar, a palavra de Deus, ela é assim, ela tem que nos gerar reflexão de qual tipo de pessoa você de fato está acompanhado, né? Porque aqui a gente vê, o Moisés acabou de ler, né? Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Aquele homem não podia andar. Aquele homem estava impossibilitado de locomoção, de chegar até o mestre. Mesmo tendo fé, ele não conseguia chegar. Porque, pessoalmente, né? Porque ele tinha aquela impossibilidade. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que muitas das vezes, como esses homens, ao invés de ajudarem, atrapalham. Ao invés de fortalecer a sua fé, te desanimam, te fazem esmorecer. Nós estamos aqui nesta oportunidade como uma companhia para você, meu amigo. Para quê? Para te aproximar do Mestre. Para te aproximar de Jesus. É inegável. Nenhum de nós e nem você pode ser a pessoa mais incrédula que você conheça. Ninguém pode negar o que está acontecendo nesses dias pela qual nós estamos vivendo. E quanto a isso, a Bíblia já falava. Dias difíceis estão sobre nós. E o que nós queremos levar a você não é um bilhete premiado de loteria, não é um bem material, é algo muito maior e muito mais valioso. Não nesse plano aqui. As pessoas não conseguem ver, mas no momento que você entender e ver o quão valioso é isso que nós estamos levando até você e lhe entregando a você, que é a salvação, certamente você vai refletir e parar. Então o que eu quero te dizer nesta manhã: cuide de quem você está acompanhado. Se as pessoas não creem em você. Se as pessoas não acreditam e até digam assim, ó, esse negócio de crente, esses pastores sem vergonha, pessoa que não tem caráter, eu quero te dizer que pessoas maus tem em todos os lugares. Tem pastor sem caráter? Tem padre sem caráter? Tem pai de santo sem caráter? Tem pessoas sem caráter em todos os lugares. Agora tem um que eu posso te afirmar de certeza, com toda a convicção, que tem caráter, que alcança-nos pela sua misericórdia, pelo seu amor, e provou isso lá na cruz. Esse chama-se Deus, na pessoa da Trindade, composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por meio do seu Filho, se revelou a nós. Então reflita nessa manhã, reflita e busque esse Deus enquanto pode se achar. Pode ser mais incrédulo nessa manhã, né, Moisés? Não pode negar tudo o que está acontecendo. A gente vê hoje as notícias, né? As situações que estão se colocando. É coisa que a gente nunca iria imaginar que poderia ver. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela já nos avisa de maneira antecipada as coisas que virão acontecer. E o arrebatamento vai acontecer. As coisas não vão melhorar, vão piorar. Mas ela nos dá uma esperança. Nos avisa antes e nos dá uma esperança, que é morar com Cristo no céu. Pense nisso.